A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Estamos aqui mais um dia com o Senhor Jesus. Mais um dia onde Ele vai nos ajudar. Mais um dia onde Ele vai nos guardar. Mais um dia onde Ele vai nos abençoar. Mais um dia onde Ele vai estar com a gente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nosso Deus Todo-Poderoso vai nos ajudar. Vai nos dar vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque independente do que façam com a gente, não foi Ele que fez. Tenha certeza disso. Se você alguma coisa na sua vida está te deixando abatido, se alguém te humilhou, se você não está conseguindo superar algo, entenda, não é o seu Jesus, não é o nosso Deus. O que nós precisamos fazer é pedir para Ele que Ele nos ajude, para que Ele continue a nos dar força, continue a nos dar ânimo, continue a nos levar adiante. Mas não é Ele que tá dificultando. Em nome de Jesus. Então não adianta não adianta a gente entristecer com Ele, não adianta a gente nos irar com Ele, porque a gente só quer nos ajudar. Ele não quer nosso mal. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus, não é um Deus de não é um Deus de maldade, é um Deus de amor. Então, o que nós precisamos fazer é nos chegar a Ele. Assim como eu ontem já me cheguei já. A pedir perdão para o Senhor Jesus, falar, Senhor Jesus, me perdoa, o Senhor não me fez nada. O Senhor não me fez nada. O Senhor, na verdade, o Senhor é meu amigo. O Senhor é o único que realmente pode me ajudar. E eu não posso me entristecer por isso, por qualquer coisa. O que eu tenho que fazer é pedir a ajuda dele. Em nome de Jesus. Amém, amados? Então vamos lá. Vamos caminhar, vamos nessa caminhada longa. Em nome de Jesus, hoje é 29 de janeiro de 2019. Madrugada ainda é madrugada. E estamos aqui, começando um novo dia com o Senhor. Porque Ele está preparando um novo dia para nós. E ontem já foi, hoje é tudo novidade, tudo coisa nova. Só depende do quê? Da gente orar, da gente pedir a presença dEle para as coisas mudarem na nossa vida. Em nome de Jesus, não se esqueça disso. Amém, amados? Em nome de Jesus. Então hoje vamos estar lendo aqui no livro de Êxodo, capítulo 16 e 17 de Êxodo. Amém? Glória a Jesus por isso. Nosso Deus é poderoso. Ele reina para sempre. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é nosso amigo. Nosso Deus é nosso companheiro. Em nome de Jesus. Amém? Olha aqui, ó, que benção, ó. Deus manda o maná. Amém? Glória a Jesus. Vamos ler aqui então. Antes vamos orar pelo Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, mais um dia, Pai, estamos iniciando a Tua presença, Pai. Mais um dia aqui com o Senhor, Pai. Mais um dia, Deus. Ó Senhor, nós sabemos que o nosso esforço não é vão, Pai. Isso vai nos honrar, vai nos abençoar em nome de Jesus, Pai. Senhor Jesus, fala conosco essa manhã pela Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos dê ânimo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Esteja conosco, Pai.
Abençoa o meu lar, a minha família, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Guarda a minha vida, guarda meus caminhos, Senhor, me ajuda a te encontrar dentro da tua palavra, Senhor. Fala comigo, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém, amém. Vamos lá? Então, assim, ó, deixa eu ligar outra luz aqui. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Então diz assim, ó. E partidos de Eli, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: Quem, quem dera nos morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, onde estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tem de tirar para este deserto, para matar-nos de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia por a porção para cada dia. Aleluia. Para que eu veja se andam em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colheram cada dia. Então Moisés e Arão, então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: Isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais porque murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos diante do Senhor, porque ouvi as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Israel a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto. Eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Oh, Jesus, aleluia. Deus manda carne. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu, o Senhor, vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram com codornizes
codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sob a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como gerada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor nos deu para comer. Aleluia, Jesus. E esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acham na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo-os com o gomer, sobejava, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para amanhã. Eis que, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, colhiam cada manhã, porque aqueceu, derretia. E aconteceu que, ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gomeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele disse-lhes: Isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, fazei-o cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-no até amanhã, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: Comei hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colherá, mas o sétimo dia é o sábado, e nele não haverá. E aconteceu ao sétimo dia que alguns dos povos saíram para colher, mas não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no sexto, vos dá pão para 2 dias, para que fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia, e chamou a casa de Israel seu nome Maná. E era como semente de coentro, era branco e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e o guardará para as vossas gerações,
para que vejam o pão que vos tenho dado a comer nesse deserto, quando vos tirei da terra do Egito. Assim também Moisés disse também. Moisés Aaron toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná, põe diante do Senhor em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão os diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 dias, 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte do efa. Aleluia, Jesus. A jornada pelo deserto de Sim e a falta d'água. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas jornadas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Ridfim, e não havia ali água para o povo beber. Então comentou o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés disse-lhes: Por que contendeis comigo? Por que não tentais ao Senhor? Tendo, pois, o povo sede de água. O povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede? A nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma a tua vara com que feriste o rio, e vai. E eis que estarei ali diante de ti, sob a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massa, e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: Escolha-nos homem e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no meio do cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como disse como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Então, porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e assentaram-se sobre elas. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um em cada lado, e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué desfez a Amaleque, ao seu povo, e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro,
e relata aos filhos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou seu nome: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra o Amaleque de gerações em gerações. Amém. Graças a Deus. Finalizamos aqui então mais uma leitura da palavra do Senhor, mais um dia o Senhor vai me dar vitória em nome de Jesus, mais um dia eu não vou desistir, mais um dia estarei com Ele em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor agora. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua palavra, Pai. E obrigado, Senhor, para nos mostrar o maná aqui, Senhor, que é o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje, Pai. Para que, Senhor, nos preocuparmos com amanhã, Pai? Amanhã o Senhor cuidará da gente de novo, Pai. Me perdoa, Senhor, de ficar preocupado com o dia de amanhã, de que vai acontecer amanhã, Pai. Me perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. A tua palavra mesmo diz, Pai, que nós precisamos, Senhor, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, amém, Senhor Jesus, glória a Deus. E o nosso trabalho não é vão. Então, a tua palavra diz, Pai, que o nosso trabalho não é vão. Em nome de Jesus, te agradeço por isso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, meu Deus. Amém, meu Pai.